Toda usina que produz etanol anidro sabe que a peneira molecular é a última etapa antes do produto sair pronto. O que poucas sabem é que essa etapa tem um vazamento silencioso, uma fração de etanol que é reciclada de volta ao processo, ciclo após ciclo, sem aparecer em nenhum relatório operacional do dia a dia. Hoje, o Radar Strix conversa com Guilhermo Lopes, diretor da América Latina da Heng Inc., para entender onde esse dinheiro está escondido. A destilação convencional não consegue desidratar o etanol além de cerca de 95%, porque existe um azeótropo, um ponto em que a mistura simplesmente para de se separar. E é aí que entra a peneira molecular, um material com poros calibrados para deixar passar a molécula de água e reter a molécula de etanol. Na teoria, é seletiva. Na prática, uma fração de etanol sempre é retida junto. E é justamente essa fração que a maioria das usinas nunca mede isoladamente. Hoje, recebo o Guilhermo Lopes, diretor da América Latina da Heng Inc., fornecedora de peneiras moleculares para desidratação de etanol. Guilhermo, bem-vindo ao Radar Strix. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Será um prazer compartilhar com vocês a informação e nossas experiências respeito à desidratação de etanol utilizando zeólitos, uma técnica de alta tecnologia que, corretamente usado, está garantindo benefícios para todos os clientes na área de produção de etanol anidro. Aí, logo para a gente já começar, né, essa conversa no Radar Strix, a gente sabe, né, que numa peneira molecular bem projetada, uma parte de etanol é absorvida junto com a água e volta pelo reciclo de regeneração. Isso normalmente não aparece em nenhum indicador que o operador ali acompanha no dia a dia, Guilhermo. E eu queria entender, né, qual que é o risco de operar sem essa visibilidade dessa fração coadsorvida? Coabsorção de etanol é um fenômeno que acontece com todos os produtos que estão habitualmente oferecidos no mercado. Uma zeolita de 3 Armstrong, que é a abertura de poro que permite que a molécula de água fique retida quando a molécula de etanol passa, gerando um etanol puro como produto. Tem algumas limitações na termodinâmica, porque nenhum processo é 100% perfeito. Então, tem, pela concentração do etanol e pela estrutura própria da zeolita, uma chance que uma pequena parte do etanol fique retenido. Obviamente, a tecnologia do fabricante da zeolita garante que essa coadsorção seja minimizada. O caso do produto da Heng Inc., nosso produto HY1003Z, é um produto especificamente desenhado para desidratação de etanol. Além de outras vantagens, tem uma estrutura para minimizar essa coadsorção de etanol. Coadsorção de etanol, mais algumas práticas operativas para regular os ciclos, gerar um momento apropriado onde o vácuo é aplicado e outras boas práticas operativas, oferecem ao cliente uma opção de otimização para minimizar esse efeito que, em alguns casos, gera perdas na produção e, obviamente, no lucro. Muito legal, Guilhermo. Legal toda essa explanação, né, do produto da Rengier. Recentemente, né, a empresa apresentou um balanço de massa que mostra, em uma planta típica, né, uma perda de cerca de 3% de etanol alimentado para o reciclo de regeneração. E eu queria entender, né, Guilhermo, numa escala industrial, o que esse 3% representa em volume, né, e por que a maioria dos operadores ainda trata isso como um número pequeno ainda para agir? A gente tem baseado sucesso na geração de negócios, tanto na qualidade do material como do suporte técnico que oferecemos junto com ele. O que estamos acompanhando ao mercado, você pode ter maiores perdas dentro da produção de etanol por reciclo desnecessário de um material que poderia ir diretamente para o produto. Neste caso, estamos compartilhando um caso de sucesso acontecido nos Estados Unidos, onde uma empresa, minimizando somente um 3% e com um ganho de um 3% na produção diária, gera um lucro realmente que é definitivo no momento de pensar num investimento. Ou seja, se hoje pensamos uma peneira molecular típica no Brasil, onde se produz 1 milhão de litros por dia,
Tipicamente, essas peneiras têm entre 140 e 160 toneladas instaladas. Poupando esse 3% numa unidade de etanol à base de cana, o lucro que pode ser ganho está no ordem de 3 milhões e meio de dólares por ano, considerando um trabalho efetivo de 220 dias, quando o investimento para comprar essa peneira molecular está entre 500 e 700 mil dólares. Se vamos para uma usina base milho, o retorno de investimento está por acima dos 5 milhões de dólares. Então, em ambos casos, estamos falando que qualquer investimento é recuperado quase em menos de um mês operativo, tendo em conta que as usinas de milho trabalham quase o ano todo num promédio de 320, 340 dias por ano. Muito legal, Guilhermo. Interessante esses dados que você traz, né? Porque de fato a gente tem todo esse investimento retornando de forma muito rápida, né? E aí, Guilhermo, indo para a nossa próxima pergunta, né? Quando uma usina percebe que ela está perdendo eficiência na desidratação, a decisão às vezes não é fácil, né? Ela vai precisar, né, otimizar o parâmetro de operação ou trocar o leito de peneira inteiro, né? E aí eu queria entender, né, o que diferencia essas duas decisões em termos de retorno e qual que é o sinal que indica que o ajuste operacional não é mais só o suficiente? Como falamos no princípio, Hengi pensa num relacionamento com os clientes a longo prazo. Nós queremos ser parceiros estratégicos de nossos clientes. O primeiro que nós vamos considerar é checar os dados operativos da usina e tentar entender que é o que está acontecendo. Uma vez que podemos medir o que está acontecendo e analisar se um fato de envelhecimento prematuro, pode ter algum caso de problema operacional, porque pode ser tanto algo relacionado com o produto, como pode ser uma perda ou vazão na união de uma válvula. Então, primeiro entender o que acontece. E uma vez que isso está definido, falamos com o cliente. Fazer uma troca parcial de peneira molecular pode ser uma solução de emergência para cobrir um prazo de operação, mas sempre você está jogando o problema para frente, porque trabalhar com um material esgotado junto com um material novo é uma solução de compromisso para cobrir uma urgência. Pelos números que nós estamos analisando e gostamos de compartilhar com os clientes, uma troca completa garante para você que se a partir daí, com nossa assistência, você pratica as melhores ações e gestões de gerenciamento da unidade, está garantindo uma vida útil de mais de 8, 10 anos e a partir daí, sem problemas, operando sua planta à máxima capacidade e, como comentamos, otimizando o retorno do investimento no menor prazo. Guilhermo, indo para a próxima pergunta, né? Existe um número um pouco diferente aí no mercado sobre vida útil de peneira molecular, de poucos anos até quase 20, dependendo do fabricante. O que realmente determina quanto tempo o leito dura e o que um gestor deveria monitorar para saber se está no caminho certo ou correndo algum risco aí de substituição precoce desse leito? Nossos materiais estão pensados e temos plantas trabalhando em forma contínua. Uma vantagem que nós temos, pegando como referência o mercado dos Estados Unidos, é que lá as plantas trabalham do jeito petroquímico quase o ano inteiro. Nós temos plantas operando mais de 10 ou 14 anos lá nos Estados Unidos, que somente trocam porque eles têm um processo de manutenção preventiva e por decisão gerencial, trocam os materiais quando consideram apropriado. Mas levando esse conceito para o mercado da América Latina e especialmente no Brasil, sempre a peneira molecular está pensada para mais de 10 ou 12 anos da operação. O que nós temos que evitar, e também aí um valor do serviço técnico da Hengi, é os fatores de envelhecimento prematuro. Fatores de envelhecimento prematuro é se você tem uma instalação, uma operação desenhada para operar uma pressão e temperatura, bom, é ideal manter dentro desse tipo de parâmetros. Se você tem uma qualidade de produto e uma qualidade na refinação, obviamente, quanto mais puro chega o etanol para
a peneira molecular, evitando álcoois superiores e algum outro coproduto que pudesse gerar depois sujamento das peneiras, uma operação fora do estándar, também evitamos um fator de envelhecimento prematuro. Então, a peneira é um produto nobre com uma estrutura inerte pensada para esse efeito de desidratação por troca de massa. Qualquer fato que minimize ou reduza a vida útil é um fator operacional, sim? Falando de produtos da qualidade da Hengui, o material está pensado para ter uma vida mais que longa. E é nossa responsabilidade treinar ao cliente para poder aproveitar esse fator. Muitas vezes se confunde vida longa porque uma usina praticou várias trocas parciais. Então, realmente, ele todo ano troca 15, 20%, quer dizer que a vida útil promédio é de 5 anos, não é de 30. Então, aqui o que temos que focar é gerenciamento profissional da usina, baseado em um processo como o VPSA, que é absolutamente robusto e com um material da qualidade da Hengui garante uma longa vida útil. Muito legal, Guilhermo. Muito interessante também que você traz, né? Justamente porque não adianta nada, né? Ter um produto de excelência e, obviamente, ter uma gestão de processo que você vai estar impactando também nessa vida útil. E aí, Guilhermo, para a gente fechar, né? E também trazer a última pergunta aqui do Bate-Papo Strix, vou trazer um pouco aqui das dores, né? Das usinas brasileiras, principalmente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente entende que quando a gente quer contratar um fornecedor de fora do país, a gente tem que pensar em prazo de entrega, logística e o suporte técnico, muitas vezes à distância. E eu queria, talvez, fazer uma provocação, né? Quero entender qual que é a estrutura que a Engie oferece na América Latina hoje e o que o gestor deveria perguntar antes de fechar esse tipo de parceria, né? Visto que vocês também estão querendo parcerias de longo prazo aí com os clientes. O sistema da Hengui contempla, como você está observando, uma pessoa responsável para a América Latina. Obviamente, Brasil, hoje, dentro da América Latina, no mercado de etanol, é o líder. Além disso, também contamos com o suporte local do engenheiro Leo Soares Jr., que junto com essa empresa Terra Bioagro é nosso suporte local. Hoje contamos no Brasil com estoque local de material para atender essas urgências que você comenta, podem ser uma preocupação para gestores dentro das empresas, mas peneira molecular é um negócio que tem certa predição. Não é que sempre você está correndo detrás dos problemas. Então, se um projeto é novo, nós sabemos com antecedência quando vai ser necessário material no Brasil. E temos todo, obviamente, em nossas plantas nós temos estoque permanente do material. A Hengui produz mais de 35.000 toneladas anos de peneira molecular. Estamos despachando material específico para etanol, cientos de toneladas todos os meses para Estados Unidos e outras regiões a nível global. Então, a logística está perfeitamente aceitada com as necessidades. O material, nesses casos, vem diretamente da planta para o usuário final, precisamente para minimizar custos e não gerar gastos desnecessários para o usuário. Então, oferecemos para prazos que são programados, material com entrega otimizada. Temos o serviço de nosso colega Leo Soares no Brasil, que inclusive ajuda e dá suporte na área de carga e descarga de materiais. Todos os trabalhos relacionados com troca de material estão gerenciados diretamente desde Brasil, ou nos adaptamos a qual é o projeto do usuário, sim? Nossa ideia é oferecer um produto à medida das necessidades do usuário. Entendemos qual é a necessidade e oferecemos a melhor solução. Então, eu diria que não é para que ninguém fique preocupado pelo abastecimento, porque quando é uma urgência, a Hengui está presente no Brasil com estoque local e suporte técnico local. Quando é programado, otimizamos nossas entregas de tal jeito de atender a necessidade do cliente do melhor jeito. Maravilha, Guilhermo. Muito bom, muito legal essa conversa. De fato, uma aula aí, né, sobre peneira molecular e como que a gente deve utilizá-lo. E o que fica muito dessa conversa é que a unidade de peneira molecular ela precisa ser tratada com dedicação, né? Porque ela tem um número dentro dela e esse número
escondido, né? Que esse é o problema, justamente por estar escondido, é o etanol retido. E aí, obviamente, que o gestor ele precisa estar o tempo todo ali pensando o quanto de fato esse meu etanol está voltando para o reciclo, né? Então, Guilhermo, obrigado novamente pela participação do Radar Strix. Deixo aqui o microfone aberto para você também dar suas últimas palavras aí com quem nos escuta. Eu sou quem agradeço e para completar, sim, Hengy está oferecendo um produto que tem o resumo das propriedades físico-químicas que o mercado solicita hoje para uma produção profissional de etanol. Contamos com nosso diretor técnico nos Estados Unidos que tem acompanhado o nascimento desta indústria lá e tem colaborado e ha formado parte do desenvolvimento da tecnologia junto com as empresas de engenharia mais reconhecidas a nível mundial. Meu colega Mark Beams, que vai nos acompanhar na Fermentec e frequentemente visita o Brasil. E contamos com uma equipe local na América Latina e especialmente no Brasil para atender qualquer necessidade dentro desta aplicação. O processo de desidratação de etanol com peneiras moleculares é um processo robusto, provado e somente questão de tirar dele todo o proveito que o cliente precisa. E aqui estamos nós para acompanhar o usuário com informação técnica, com suporte técnico. A Hengy oferece workshops de capacitação e treinamento sobre boas práticas. Então, somente dar-nos a oportunidade de ser seus parceiros estratégicos. Essa é a nossa função. E aqui estamos e, obviamente, novamente obrigado pela oportunidade de transmitir esta mensagem. Maravilha, Guilhermo. Obrigado novamente, tá? E você que continua nos assistindo, nós traduzimos essa lógica, né, de balanço de massa, esses sinais de substituição e retorno sobre o investimento em um documento executivo completo. Então acesse o link que está na descrição aqui desse vídeo e baixe o documento executivo da Hengy. Inscreva-se no canal da Strix e acompanhe as decisões que movem a indústria.